Meus amados irmãos, agora chegou o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Vocês fiquem de ouvidos bem atentos, que Deus nesta noite, mais uma vez, Ele vai continuar falando com você. Quero convidar aqui a irmã Ivaneide e quero agradecer por ter aceito o convite. E eu quero convidar a igreja para ficarmos de pé, irmãos, para orarmos pela vida da irmã Ivaneide. Deus amado e santo, te damos graças, Senhor, nesta noite, porque tu tens falado, Senhor, conosco neste lugar. A tua presença, Senhor, em nossa vida, Pai, muito obrigado. Deus, continua falando, Senhor, através da irmã Ivaneide. Senhor, que ela venha falar aquilo que tu colocaste no coração dela, Pai. Pois ela é um vaso, Senhor, sensível e obediente à tua voz. Pai, nesta noite, que seja, Senhor, as palavras, Senhor, que o Senhor colocou, Pai. E que venha, Pai, tocar os corações, Senhor, nesta noite. E que todo espírito de dúvida e incredulidade, Senhor, bata em retirada deste lugar. Deus amado e santo, pois aqui é terra fértil, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, pela vida de Ivaneide e pela vida da igreja nesta noite. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Quero expressar aos irmãos a minha alegria de estar aqui nesta noite, Pelo Senhor ter me escolhido para estar aqui ministrando a palavra, pela vida do irmão Felipe, o Líbano, o qual nos convidou, e pela vida do pastor Ari também, que nos confiou de estar aqui nesta noite, Sendo o culto do amigo. Irmãos, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Fique perto de alguém que você trouxe, que você convidou, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Fique perto de alguém que você convidou, para que todos venham meditar na palavra do Senhor, Porque o Senhor tem uma palavra para nós nesta noite. Louvado seja Deus. Livro de Lucas, capítulo 5. Vamos meditar em alguns versículos que fala sobre os primeiros discípulos. Capítulo 5, do 1 ao 11, nós vamos meditar na palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descendido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens.
e, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu acho lindo toda a palavra do Senhor quando eu começo a meditar nas escolhas de Deus. Porque ali Pedro pensava ele que estava só diante de uma providência do Senhor. Mas Pedro ali ele estava diante do Salvador, diante do provedor. E o Senhor, além de ser o nosso Salvador, Ele também se importa com as nossas necessidades, não é assim? Então ele disse assim, olha, lançai a rede. E Pedro disse, Senhor, até agora nós não apanhamos nada, mas segundo a tua palavra, lançarei a rede. E ali o espanto se apoderou de Pedro. Pedro não imaginava a dimensão que ia acontecer diante daquele dia para frente. Pedro pensava na sua mente limitada que estava apenas diante de um milagre, diante de um feito do Senhor. Mas ele estava ali diante de uma grande escolha. Porque a partir daquele momento o Senhor disse assim, olha, não temas, porque a partir de hoje tu não serás mais pescador de peixe, tu serás pescador de almas. Ali foi só uma demonstração, irmãos, dos benefícios do Senhor. Ali foi só uma providência terrena, mas a promessa sobre a vida de Pedro era muito maior do que ele imaginava. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Em Mateus 16:13, a Bíblia relata que Jesus ele teve um diálogo com seus discípulos. E um certo dia ele chegou para eles. Preste bem atenção na palavra do Senhor, viu, irmãos? O Senhor ele chegou para os seus discípulos. Jesus sabia tudo o que eles pensavam pela sua onisciência. Como sabe até hoje o que a gente pensa, o que a gente fez, o que vai acontecer daqui a pouco, o que vai acontecer amanhã. Mas ele resolveu dialogar com seus discípulos e começou a perguntar assim, o que é que esse povo aí fora diz quem eu sou? O que é que eles dizem de mim? Jesus sabia o que é que o povo pensava dele. Aí eles disseram assim, olha Senhor, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, outros dizem que tu é João Batista e outros dizem que tu é aí um dos profetas que ressuscitou. Aleluia. E Jesus disse assim, e vocês? O que é que vocês dizem entre vocês? O que é que vocês pensam? Jesus também sabia o que eles pensavam. Mas ele estava ali, o Senhor estava ali esperando uma revelação divina para se pronunciar diante de todos. Porque Pedro, com toda a sua ousadia, ele disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para Pedro e disse assim, diante dos outros, e disse assim, olha Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou este negócio. Foi o meu Pai que está no céu. E assim eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Aleluia. Pedro não tinha dimensão daquela promessa, irmãos. Jesus estava ali se pronunciando diante dos discípulos, levantando Pedro como uma grande liderança. Mas alguém que está lá fora, eu acredito em qualquer coisa, em história de carochinha, e às vezes não tem interesse de aprender com a palavra de Deus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite, você é privilegiado por estar aqui nessa noite. Aleluia. Para ouvir, para aprender de Deus, da palavra dele, que é o que nos fortalece. E ali o Senhor disse assim, eu edificarei sobre esta pedra a minha igreja. A pedra, irmãos, é o próprio Jesus. Ele é a rocha inabalável, o qual os nossos pés estão firmados.
E lá fora alguém acredita em qualquer coisa e fazem piadas. Que Pedro, ele tem a chave do reino dos céus, não é assim? Ó, quando eu morrer, chegar lá no céu, eu vou dizer assim a São Pedro. Quando São Pedro estiver na porta, eu vou dizer isso assim a ele. Irmãos, isso é brincadeira. Pedro não tem a chave do reino do céu, não. Aleluia. Porque não foi Pedro que morreu por mim e por você. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João. Foi o próprio Jesus. E Jesus disse a Pedro: olha, Pedro, eu vou firmar sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Sabe o que quer dizer essas chaves, amados? A palavra do Senhor. O Senhor estava firmando ali diante de todos a liderança. A chave do reino dos céus era a palavra, o ministério que o Senhor estava entregando a Pedro, para que Pedro se expandisse, pregasse o evangelho, que é através da palavra que nós somos libertos. Aleluia, é a palavra do Senhor. O Senhor disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está aqui, irmãos. Esse livro não é um simples livro, é uma revelação divina. Louvado seja Deus. E o Senhor estava dizendo: eu vou te dar as chaves, que é a palavra, para que as mentes sejam abertas. Aleluia. Para que o acesso esteja entre o meu povo. Porque tudo que tiver ligado na terra será ligado no céu. Sabe o que é esse tudo? É eu e você. Aleluia. Sabe por quê, amados? Porque o Senhor disse a Pedro: olha, Pedro, as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. E sabe de qual era a igreja que Jesus estava falando? Nós. A igreja não é isso aqui não, ó. Isso aqui é uma casa de oração. Que você se reúne para orar. Você se reúne para adorar. Você se reúne para aprender de Deus. Mas a igreja de Cristo, a qual a noiva que o Senhor vem buscar, somos nós. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E o Senhor, Ele não tem prazer que o inferno prevaleça sobre a sua igreja. Aleluia. Mas Ele deixou uma condição. Ele deixou um alerta. Ele disse: olha, Pedro, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Porém, o que desligares da terra também será desligado do céu. Deus, Ele tem interesse. E que nós conhecemos Ele a cada dia. Você que foi convidado nesta noite, que teve o privilégio, aleluia, do Senhor levantar um Pedro para lhe convidar e lhe trazer nessa noite para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir o que Ele tem de melhor para a sua vida. Louvado seja Deus. Para Ele lhe ensinar como é que as cadeias, elas são quebradas. Que cadeias é essa, irmão? As cadeias espirituais. São tantas cadeias espirituais que nós enfrentamos e que a nossa fé, ela precisa ser trabalhada para que venha gerar confiança, para quando o dia mal bater na sua porta, você saber a quem você vai recorrer. Aleluia. Muitos têm tomado caminhos errados por não conhecer a verdade de Cristo. Aleluia. Mas a igreja do Senhor é responsável. Aleluia. Porque naquela época o Senhor levantou Pedro como liderança. O Senhor levantou seus discípulos. Ele disse: olha, aquele que permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então nós somos igreja, discípulo do Senhor, com a total responsabilidade de levar o evangelho de Jesus. Louvado seja Deus. Porque o amor de Deus é muito grande, irmãos.
Deus é um pai tão amoroso, ele não quer perder o contato com seus filhos. Muitos perdem o contato do céu, se desligam, se ligam em qualquer coisa. Mas um pai amoroso, ele jamais quer perder o contato do filho. Não é assim? E o Senhor não é diferente. Ele disse, olha, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Porém, o que desligar será desligado também. Porque não é Deus que abandona ninguém. Deus tem prazer em abrir a mente das pessoas, em se fazer conhecido de cada um. Aleluia. Mas depende de mim e de você. É necessário a gente rasgar o nosso coração. Como foi louvado aqui, o véu do templo foi rasgado. Para que esse acesso, para que todos sejam ligados. O Senhor não tem interesse em perder o contato conosco. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali eu acho interessante que quando o Senhor se anunciou diante dos discípulos, levantar Pedro como aquela liderança, a Bíblia diz que Jesus, no último dia do seu ministério, estava subindo para o Monte das Oliveiras com seus discípulos e falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim aos seus discípulos: hoje todos vocês vão se escandalizar em mim. E Pedro disse: não, Senhor, ainda que todos se escandalizem em ti, eu jamais. Ele disse: Pedro, hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro disse: não, Senhor, ainda que seja necessário morrer contigo, mas eu não vou te negar. Aleluia. E quando aqueles soldados, irmãos, estavam diante de Jesus, a Bíblia diz que Pedro lançou a mão da espada e cortou a orelha daquele soldado. E Jesus disse assim: olha, Pedro, embainha a tua espada. Porque aquele que lança a mão da espada, a espada morrerá. Ou pensas tu, Pedro, que eu não poderia orar ao meu Pai e ele não mandaria 12 legiões de anjos? Pedro achava, irmãos, pela sua limitação, que com seu braço de carne poderia defender Jesus. Mas Jesus, com o seu amor, sabendo o propósito que tinha na terra, na vida de todos, ele foi adiante. Ele se entregou por amor de mim e de você. É por isso que esse amor precisa ser valorizado. É por isso que esse amor precisa ser reconhecido. Aleluia. Louvado seja Deus. Pedro não podia impedir, ele disse: pare. Eu poderia orar ao meu Pai. E ele mandaria 12 legiões de anjos. E esse momento aqui poderia ser impedido. Mas não vai ser impedido, eu vou até o fim. Aleluia. Sabe por que Jesus disse assim: olha, hoje todos vocês vão se escandalizar em mim. Sabe por quê, irmãos? Porque os discípulos caminhavam todos os dias com Jesus. Via os milagres, viam a soberania de Deus, viam mortos sendo ressuscitados, viam curas, Jesus expulsando demônios de muita gente. Os sermões de Jesus transpassavam, trazia alegria para a alma. E ali eles entraram em conflitos quando o Senhor começou a trajetória do Calvário. Quando o Senhor começou a apanhar, quando o Senhor começaram a pregar Jesus na cruz. E os discípulos, eles não entendiam pela sua limitação por que ele tinha que passar por tudo isso. Lembra do ladrão da cruz? Que um creu e o outro dizia assim: se tu fosses mesmo filho de Deus, tu desceria daí, livrava a tua pele e a nossa. Mas o outro olhando disse: esse homem não fez nada para estar aqui. Aleluia. Nós fizemos, nós somos culpados. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no meu reino.
E os discípulos, irmãos, por mais que Jesus dissesse a trajetória que ia morrer, ia ressuscitar, que eles estavam diante ali do Filho de Deus, e eles testificavam isso todos os dias, mas eles eram incapazes de entender o propósito que ia alcançar a minha e a tua vida. Aleluia. É por isso que Jesus disse, olha, hoje vocês vão se escandalizar. A mente de vocês vão entrar em conflitos e vocês não vão entender o porquê. É porque depois de mais de 2000 anos, a minha igreja ainda está na terra, sendo anunciado o meu amor. Aleluia. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, Pedro negou o Senhor, porque ele temeu a morte. Quando aquelas mulheres começaram a dizer ao Senhor, olha, esse aqui é um deles, ó, fala como ele. E ele começou a se esconder e vendo o sofrimento de Cristo, disse, não, eu não conheço, eu nunca nem ouvi. E quando aquele galo cantou, a Bíblia diz que Pedro ficou triste, a sua alma angustiada, ele chorou amargamente. Aí eu acho interessante que depois da ressurreição de Cristo, depois do terceiro dia, ele disse que ia diante deles para a Galileia, ia se apresentar e se apresentou entre os 11. Mas depois disso, eu acho interessante que Pedro esqueceu as promessas que Jesus tinha feito a ele, o qual ia levantar ele como uma liderança. Pedro se entristeceu, Pedro pecou porque mentiu e ficou triste. Jesus se apresentou entre os 11, mas a Bíblia diz que depois o Senhor resolveu ter um particular com Pedro. E a Bíblia diz que ali Pedro, esquecendo que ele agora já não era mais pescador de peixe, seria pescador de homens, de almas. A Bíblia diz que Pedro disse assim, eu vou pescar. Jesus já não estava mais no dia a dia com eles, caminhando e instruindo eles. E Pedro disse assim, eu vou pescar. E ali, mais 6 discípulos disseram assim, eu vou também com você. E foram pescar. E a Bíblia diz que ali, amados, eles passaram a noite toda pescando, a noite toda pelo menos tentando, e não apanharam nada. Aí a Bíblia diz que ao amanhecer do dia, o Senhor apareceu lá no mar de Tiberíades. E perguntou assim, ó, lá de longe, eles nem reconheceram que era Jesus. Filhos, apanharam alguma coisa? Aí eles disseram, não. Aí o Senhor disse assim, olha, lançai a rede para o lado direito. E quando eles lançaram ali aquela rede, irmãos, apanharam muitos peixes. Foram 153 grandes peixes. Sabe o que é que isso ensina a mim e a você? Que sair da presença de Deus dá prejuízo. O Senhor tinha dado uma ordem a Pedro, que era para ele estar preocupado com as almas, com as vidas, com aqueles que estavam perecendo. Era para ele dar continuidade no ministério. Era para ele ir atrás das pessoas. Mas agora Pedro estava triste. Pedro estava cabisbaixo porque tinha negado o Senhor. Mas eu vejo uma misericórdia tão grande, um amor tão grande da parte do Senhor, que às vezes mesmo a gente fraquejando, mesmo a gente negligenciando, mesmo a gente se afastando, o Senhor não retira a misericórdia dele sobre nós, né? Aleluia. Porque Pedro já pensava que não servia mais para nada. O Senhor não estava mais com ele. E Pedro agora estava pescando novamente. Aí o Senhor disse, apanharam alguma coisa? Já era de manhã. E não tinham pescado nada.
Fora do propósito de Deus, você não tem êxito. Aleluia. Se Pedro estivesse, mesmo com toda a sua fraqueza, fazendo a vontade do Senhor, ele estava sendo suprido de tudo. Mas Pedro agora estava pescando, estava disperso da promessa do Senhor. O Senhor disse que ele não ia mais ser pescador de peixes, mas sim de almas. Mas agora Pedro estava na sua vida secular, normal, e ele tinha liderança, porque quando ele disse, eu vou pescar, os discípulos disseram, eu vou também. E ele conseguiu levar 6. E quando Jesus foi visitar Pedro ali, que eles disseram, não. E João reconheceu Jesus e disse para Pedro, é o Senhor. Aleluia. Não, nós não pegamos nada. Passamos a noite toda. E às vezes, amados, eu fico olhando para a nossa vida. Jesus disse, olha, vai por aqui. E nós pegamos um rumo diferente. O Senhor, quando estamos em aflições, precisando buscar o Senhor uma resposta, mas muitas vezes a gente quer ouvir qualquer coisa ou qualquer pessoa, enquanto o Senhor tem resposta para a nossa vida. E ali foi uma lição para os discípulos, porque eles passaram a noite toda. Estava fora do propósito do Senhor, porque eles não eram para estar ali pescando. Era para eles estarem envolvidos na obra do Senhor. E quem sai, desobedece da presença do Senhor, só tem prejuízo. Aleluia. E como aqui é culto de jovens, né? Jovens do amigo. Tem pessoas não crentes aqui. Eu quero contar um pequeno testemunho da minha vida. Eu lembro-me que quando a minha mãe aceitou a Jesus, eu tinha 6 anos de idade. E eu cresci na casa do Senhor. E ali, quando eu tinha meus 14 anos, eu já não queria mais servir a Deus. Porque eu estava envolvida com o mundo. E tudo no mundo me encantava, menos a igreja. E ali, eu saí da presença do Senhor. Eu passei 10 anos fora da presença do Senhor. E quero lhe dizer e lhe alertar uma coisa. Grande foi o prejuízo. Porque ali aos meus 14 anos eu conheci um rapaz, o qual noivei, e com 17 anos eu estava casada. E minha mãe disse assim, era uma mulher de oração, ela disse, minha filha, não case. Porque eu estava orando por você e Jesus disse a mim que não foi esse rapaz que ele preparou e você conhece a verdade. Aleluia. As provas são muito mais duras para quem conhece a verdade, viu, irmãos? Porque Deus não tem o culpado por inocente. Mas ali, eu com a minha teimosia, achando que podia, que ia conseguir sozinha. Tem um hino que diz assim, não tente sozinho, você não vai conseguir. E ali eu não dei ouvidos à voz dela. Era uma mulher de oração. E ela disse, olha, o Senhor me disse que você ia casar por desobediência, mas grande ia ser o seu preço. E foi mesmo, irmãos. Grande foi o preço. Foi culpa daquele moço? Não, foi a minha culpa. Eu precisava pagar a consequência da minha desobediência. E Deus ali dentro, no meio daquela aflição tão grande da minha vida, ainda me deu um presente, o meu filho. Porque foi a única coisa boa que ficou desse preço. Aleluia. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Tem pessoas que saem da presença do Senhor, desobedecem, o Senhor dá uma ordem, ele vai por outro lado. Porque ele acha que vai encontrar a sua felicidade num casamento. Aí se frustra. Ele acha que vai encontrar a sua felicidade se ele for uma pessoa muito bem sucedida na terra, se ele tiver dinheiro, posição, aí se frustra também. Sabe por quê? Porque a nossa felicidade é conhecer o Senhor. Aleluia. Porque a bênção está nas mãos dele. Os livramentos também estão com ele. A direção da nossa vida também está nas mãos do nosso Deus.
E se tentar sozinho é só para se atropelar. Aleluia. E eles tiveram prejuízo a noite toda. Mas Jesus queria ter ali, resgatar Pedro de uma tal forma e dizer assim: olha, meu filho, em outras palavras, eu não levo em conta as suas fraquezas. Você está aqui pensando que não serve mais? Você está se sentindo um nada? Mas eu sou o próprio amor. E o Senhor, Ele não desistiu, irmãos, de Pedro. Ele foi ali ter um diálogo diferente com Pedro. E a Bíblia diz que quando eles arrastaram aqueles 153 grandes peixes, o Senhor ali, fez um fogo, eles comeram. O Senhor levou comida para os seus discípulos. Aleluia. E ele começou a perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro: sim, Senhor, eu te amo. Pedro: mas tu me amas mais do que a estes? Que pergunta interessante, né? Pedro, tu me amas mais do que a estes? Na presença dos discípulos. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que quer agradar mais os outros do que a Deus. Tem pessoas que adoram agradar qualquer pessoa, menos a Deus. E às vezes agrada alguém sabendo que vai desagradar o próprio Deus. Mas está ali, agradando os outros. E eu aprendo uma coisa com esta palavra. Nós precisamos agradar o Senhor. Porque é Ele que nos dá a vida, nos deu a vida. Foi Ele que nos deu o fôlego. Foi Ele que nos fez uma promessa de salvação, de ir morar no céu com Ele. Eu sempre digo isso: se o Senhor não fizesse mais nada por mim e por você, mas nós estávamos num lucro muito grande, porque nós estamos diante de uma grande promessa. Aleluia. E começou a perguntar: Pedro, tu me amas? E ele: sim, Senhor, eu amo. Mas Pedro, tu me amas? Pela terceira vez, Pedro se entristeceu e lembrou que outrora ele estava dizendo que ainda que todos negassem, ainda que fosse necessário morrer com o Senhor, mas ele não. Sabe o que é que Deus quer de mim e de você? Ele já provou o seu amor na cruz do Calvário. Mas Ele quer uma prova de mim e de você, que verdadeiramente nós amamos Ele. Sabe como? O apóstolo Paulo, ele disse que o reino de Deus não consiste em palavras, consiste em atitudes. Jesus estava querendo dizer a Pedro: Pedro, tu me amas? Não fale nada, me prove. O que é que tu está fazendo aqui, Pedro? Eu te coloquei diante de uma promessa que tu não seria mais pescador de peixe, mas sim de almas. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós somos pescador de almas, irmãos. Porque o Senhor levantou Pedro, seus discípulos, a igreja primitiva, aí chegou até nós. Hoje tem levantado profetas, discípulos dele, pastores, para levar a palavra. Nós, igreja do Senhor, temos essa incumbência de levar a palavra de Deus. E ali há uns 3 meses, faz uns 3 meses, que entrou um homem lá na minha loja e pediu para provar uma calça. E a minha funcionária deu uma calça para ele provar, uma camisa. E ele provou e saiu ali e perguntou assim: você é crente, não é? Com ela. Eu não estava lá. E ela disse: sou. E ele disse assim: a dona desse estabelecimento também é crente, não é? Ela disse: também. E ele disse assim: por que os crentes são tão insistentes? Porque um dia desse parou um homem lá na praça, eu moro em frente a uma pracinha, e ligou um som bem alto. E ali eu bati a porta na cara dele, porque ele estava incomodado. E ela respondeu alguma coisa para ele, mas eu disse assim: como eu desejava estar aqui. Porque eu ia mostrar para ele o amor de Jesus. Eu ia mostrar para ele porque que o crente, ele precisa incomodar alguém. Ele precisa insistir.
Sabe por quê? Por causa da convicção. Eu e você sabemos o que está preparado. Nós somos, irmãos, peregrinos na terra. Quem tem essa convicção que é peregrino na terra? Nós estamos de passagem. Nós não somos daqui. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, buscai as coisas que estão em cima. Louvado seja Deus. E nós precisamos incomodar alguém a conhecer Jesus de perto. Como eu e você fomos presenteados pelo Senhor. Louvado seja Deus. Então, nesta noite, não se sinta incomodado. Venha conhecer a Jesus a cada dia. Porque Jesus tem o melhor para a sua vida. É Ele que tem a chave do reino dos céus. Ele não quer que as portas do inferno prevaleçam sobre a sua vida. Ele quer que quando você esteja em aflição, você aprenda e saiba a quem recorrer. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.